Amigo vascaíno, depois de tantas semanas de tensão, finalmente a respiração volta ao lugar, porque o Vasco da Gama confirmou sua permanência na elite do futebol nacional. Não foi pelo brilho dentro de campo, não foi pela força coletiva, muito menos por uma arrancada heróica. A verdade é que a permanência veio muito mais pela incompetência dos concorrentes diretos do que por qualquer tipo de reação convincente do elenco cruzmaltino. Mesmo assim, o alívio existe e, com ele, abre-se a porta para falar de algo que parecia travado nas últimas rodadas: o planejamento para 2026. A partir do momento em que o risco de queda deixou de assombrar São Januário, todos os bastidores voltam a girar com intensidade. Afinal, o clube precisava dessa definição para dar sequência ao trabalho interno e à movimentação no mercado. Ontem mesmo, enquanto a matemática finalmente selava a sobrevivência vascaína, muita gente se perguntava se realmente havia motivo para tanto medo. Mas, diante do que vimos, não havia como ser diferente. O time simplesmente despencou na reta final, acumulando 6 derrotas em 7 jogos e ficando completamente vulnerável a qualquer tropeço dos rivais diretos. A tabela escancarou a fragilidade. O São Paulo, por exemplo, aparece na 8ª posição com 51 pontos, apenas 6 acima do Vasco. Se, em vez de uma vitória e 6 derrotas, o time tivesse conquistado 3 vitórias nesse recorte recente, algo que não seria nenhum feito extraordinário, hoje estaria na parte de cima da classificação, falando até em vaga na principal competição do continente. A queda de rendimento foi tão brusca e tão inexplicável que tornou tudo mais dramático do que deveria. E dentro desse cenário turbulento, há um jogo que se tornou, sem exagero algum, o mais importante do ano vascaíno: a vitória sobre o Internacional em São Januário. Não foi pela qualidade, não foi pelo desempenho, mas pelo efeito devastador que um resultado contrário teria provocado. A conta é simples: se aquele confronto tivesse terminado com vitória colorada, o Internacional estaria hoje com 44 pontos e o Vasco com 42, dentro da zona da degola, pressionado, desesperado e carregando a obrigação de vencer fora de casa na última rodada. Aquele triunfo, tão sofrido e tão pouco celebrado na época, foi o que impediu a tragédia de se tornar real. O que veio depois só deixou mais claro o quanto aquele resultado foi determinante. Ainda assim, a sensação é de que o Vasco se salvou apesar de si mesmo. O elenco, que tem salários em dia, estrutura em evolução e peças que, no papel, são superiores às dos últimos 10 anos, simplesmente não correspondeu em campo. Ninguém pode dizer que faltou investimento, que faltou suporte ou que faltou respaldo. A diretoria deu condições. O centro de treinamento passa por melhorias. O ambiente está mais profissionalizado. E o grupo reúne jogadores com nível de seleção nacional e internacional. Há talentos jovens surgindo. Há atletas experientes compondo a espinha dorsal. Mas nada disso se refletiu no desempenho recente. A cobrança precisa vir forte, porque a apatia mostrada nesses últimos jogos não encontra justificativa plausível, mesmo com a mudança recente de comando técnico. E já que a permanência está assegurada, a discussão passa automaticamente para a reformulação necessária. Alguns nomes já não fazem sentido dentro do projeto, especialmente pelo desgaste que ultrapassa o campo e alcança o ambiente interno. Há atletas que claramente perderam rendimento, confiança e identificação com o momento do clube. Para dar um novo impulso ao grupo, será fundamental promover renovação.
limpar setores que ficaram pesados e permitir que a comissão técnica trabalhe com jogadores alinhados ao que se espera para a próxima temporada. O time não pode chegar a 2026 carregando vícios que se repetem ano após ano, sobretudo depois de um campeonato que poderia ter sido tranquilo. Mas se tornou uma montanha-russa de erros e sustos. O cenário, pelo menos, permite olhar para a última rodada sem desespero. O clube não luta mais contra o rebaixamento, mas tenta garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, que serve como uma espécie de seguro caso a Copa do Brasil não traga o resultado sonhado. Um empate já seria suficiente para colocar o Cruz Maltino na competição continental do ano que vem, o que dá ao técnico a chance de preservar algumas peças com foco no duelo decisivo que ainda está por vir. Mas, mesmo assim, há pressão. Enquanto o torcedor respira aliviado por não cair, ele também assiste o maior rival conquistar 2 títulos continentais e nacionais em um intervalo de poucos dias, deixando ainda mais evidente o abismo entre os projetos no momento. Ainda assim, o torcedor vira a página porque sabe que não há tempo para lamentações. O planejamento já começou, e uma parte importante dele envolve observação de mercado. Representantes do clube estão de olho em um jovem colombiano, Maurício Gonzalez, atacante canhoto de 21 anos que vem chamando atenção no Tolima. Ele pertence ao Internacional de Palmira e tem se destacado na primeira divisão colombiana com gols, assistências e um potencial que vem sendo reconhecido por quem acompanha o futebol do país de perto. O interesse vascaíno é inicial, mas existe e faz parte dessa estratégia de monitorar talentos jovens na América do Sul, algo que o diretor executivo conhece bem e costuma explorar com eficiência. Gonzalez tem características interessantes. Atua em mais de uma função no ataque e chega ao radar Cruz Maltino como parte de um processo de observação natural para a montagem do grupo de 2026. Não há negociação em andamento, não há proposta formada, mas há gente do clube viajando para observá-lo pessoalmente, algo que mostra que, mesmo em meio à turbulência recente, a engrenagem já está girando. Desde que Admar Lopes chegou, ficou claro que o Vasco pretendia atuar com mais precisão no mercado sul-americano, exatamente como fez nas chegadas de Andrés Gomes e Carlos Cuesta. Esse movimento deve ser ainda mais forte na próxima janela, dado que o clube precisa reconstruir setores inteiros do elenco. Por isso, essa etapa inicial do planejamento ganha importância. O Vasco sabe onde errou, sabe onde precisa mexer e sabe que não pode repetir o apático final de temporada que viveu agora. A diretoria enxerga potencial no grupo, mas admite que há peças que precisam ser trocadas. O foco é reorganizar o ambiente, recuperar competitividade e impedir que a instabilidade volte a tomar conta do clube num momento decisivo. Amigo vascaíno, quando a gente fala em reconstrução, não é exagero. A temporada deixou claro que o clube precisa entender onde falhou e como pode transformar de vez uma rotina que insiste em se repetir. Mesmo com estrutura melhor, salários em dia e nomes importantes no elenco, o rendimento caiu de forma brusca nas últimas rodadas, e isso deixou evidente que alguns ajustes não podem mais ser adiados. A diretoria sabe que não adianta olhar apenas para fora buscando reforços, se dentro do vestiário ainda existirem ruídos que atrapalham o processo. A reformulação que se desenha para o próximo ano passa principalmente pela reorganização do ambiente interno, algo fundamental para que o time volte a competir com intensidade desde o início da temporada. A permanência na elite, mesmo com todas as dificuldades, oferece um alívio estratégico ao clube.
Sem o fantasma da queda rondando, o Vasco consegue se posicionar melhor no mercado, atrair jogadores que não arriscariam vir em caso de rebaixamento e reforçar setores que hoje se mostram frágeis. O torcedor, que já viveu inúmeras viradas de página forçadas, sabe que a reconstrução não é simples, mas também reconhece que alguns pilares importantes já existem. Há juventude chegando com força. Há atletas consolidados que seguem comprometidos e há uma direção focada em executar um planejamento mais sólido. O desafio é fazer com que tudo isso se converta em competitividade ao longo das competições, porque o que ficou claro em 2025 é que o elenco tinha muito mais para entregar do que realmente entregou. Nesse processo de reenquadrar o clube rumo a 2026, as primeiras movimentações de mercado começam a ganhar mais destaque. A ida de representantes cruzmaltinos à Colômbia para observar de perto Maurício Gonzalez é só o início de uma jornada que promete ser intensa. O atacante, com apenas 21 anos, aparece como uma opção capaz de oferecer velocidade, agressividade e variação ofensiva, 3 elementos que o Vasco sentiu muita falta em momentos decisivos ao longo do campeonato. Essa busca por jovens com potencial de crescimento é uma marca forte do trabalho de Admar Lopes, que sempre valorizou a identificação de talentos no continente sul-americano. O departamento de scout tem trabalhado com esse olhar, avaliando atletas que possam se encaixar no estilo de jogo desejado para o próximo ano. E quando se fala em montagem de elenco, é impossível ignorar que certas peças devem deixar o clube. Não é apenas sobre desempenho técnico, mas também sobre desgaste emocional e até mesmo sobre dificuldades de adaptação ao momento. Alguns jogadores simplesmente não conseguiram manter o nível necessário e acabaram arrastando o rendimento coletivo para baixo. A direção entende que insistir nesses nomes seria um erro estratégico, principalmente porque a temporada exigirá mais maturidade, regularidade e foco desde o início. Encerrar ciclos faz parte da evolução de qualquer grupo. E o Vasco, já vacinado por tantas turbulências recentes, precisa saber identificar com clareza o que deve ser mantido e o que precisa ser encerrado. O planejamento também leva em conta as competições que virão. A Copa do Brasil, que ainda está no horizonte, pode mudar completamente a perspectiva para a próxima temporada, mas independentemente disso, a Sul-Americana se mostra fundamental. Ela funciona como uma espécie de garantia mínima de calendário internacional e pode ser decisiva para atrair reforços. Além disso, jogar uma competição continental oferece rodagem ao elenco, dá experiência aos mais jovens e permite ao clube consolidar uma identidade de jogo, enfrentando adversários de estilos variados. A diretoria sabe que a participação nessa competição não pode ser vista apenas como cumprimento de tabela, mas como uma oportunidade real de crescimento técnico, financeiro e institucional. Enquanto isso, a torcida observa tudo com cautela, porque a virada de chave emocional ainda está em curso. Não é simples aceitar que o time brigou contra a queda até as últimas rodadas, principalmente quando se compara com o cenário de clubes rivais que vivem o auge de seus projetos. O impacto emocional desse contraste é enorme. E cada notícia de bastidor reforça a necessidade de enxergar o Vasco como um clube que ainda está se reconstruindo, mesmo que já tenha avançado em algumas áreas. O torcedor cobra, exige e pressiona, porque sabe que o potencial é muito maior do que o que foi apresentado dentro de campo nesta reta final. E essa frustração se transforma em combustível para que a mudança seja de fato profunda.
Dentro desse contexto, a presença de profissionais como Admar Lopes ganha ainda mais relevância. O diretor executivo tem a responsabilidade de conduzir um mercado que seja eficiente, equilibrado financeiramente e alinhado com o estilo de jogo que o clube deseja implementar. O Vasco não pode mais errar em contratações, como aconteceu em janelas recentes, quando jogadores chegaram sem se encaixar no projeto e acabaram deixando o elenco ainda mais desequilibrado. A ideia é ter um processo mais criterioso, com perfis que se encaixem nas características necessárias e que tragam ao grupo aquilo que tem faltado: regularidade, intensidade e protagonismo em jogos decisivos. Outra preocupação central é a preparação física e mental da equipe. Faltou gás em vários momentos da temporada, faltou postura em jogos importantes e faltou organização em situações que exigiam maturidade. A comissão técnica que comandará 2026 precisa desde cedo identificar esses problemas e trabalhar para corrigi-los. Não basta contratar bons nomes, é necessário criar um ambiente competitivo, onde o atleta saiba que precisa se entregar ao máximo para manter seu espaço. Esse tipo de cultura esportiva é o que diferencia equipes que apenas participam do campeonato daquelas que realmente brigam por algo maior. Um ponto que também ganha espaço nos bastidores é a preocupação com a base. O surgimento de jovens como Raí, que se destacou rapidamente, prova que o Vasco tem talentos para utilizar. Mas é necessário cuidado para não queimar etapas. A formação deve ser estruturada com planejamento, dando aos jovens oportunidades no momento certo e com o suporte adequado. O clube precisa aproveitar o potencial desses jogadores sem colocá-los como salvadores de um projeto. A integração entre base e profissional será essencial para montar um elenco equilibrado e competitivo a longo prazo. Com a permanência confirmada, a ansiedade agora gira em torno dos próximos anúncios e movimentações. O torcedor quer saber quem chega, quem sai, quem interessa à diretoria e quais nomes estão no radar. A expectativa cresce porque 2026 promete ser um ano decisivo, em que o clube terá a chance real de deixar para trás a irregularidade que marcou esta temporada. A reconstrução já começou e vai exigir firmeza, estratégia e decisões difíceis. Mas o torcedor, mesmo cansado, sabe que essa transformação é necessária. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Leila Pereira mandou avisar. Ao menos é isso que corre pelos corredores do futebol nacional. Um burburinho insistente daqueles que começam baixos e de repente tomam proporção de manchete. Dá conta de que Pedrinho, atual presidente do Vasco, estaria prestes a assumir um novo posto de enorme peso, o de CEO da chamada Vasco SAF Crefisa. A notícia, que ninguém confirma oficialmente, mas que todos comentam, mexeu com o ambiente esportivo e acendeu alertas dentro e fora de São Januário. Segundo se comenta, Leila teria ficado impressionada com a postura firme e o discurso modernizador de Pedrinho, enxergando nele o perfil de liderança executiva capaz de comandar uma operação ambiciosa. A aproximação entre ambos, apontada por alguns como mera cordialidade institucional, por outros como movimentação estratégica, já alimentava teorias discretas. Agora, porém, o rumor ganhou força e pinta como peça central de uma reconfiguração política e financeira de peso. Nos bastidores, há quem garanta que o convite, ou aviso, como alguns preferem, teria sido dado de forma direta, quase protocolar,
deixando claro que a intenção seria acelerar uma transição de comando. Outros, mais cautelosos, tratam o assunto como especulação inflada, fruto de disputas internas e do momento fervilhante do clube. O fato é que o nome de Pedrinho passou a circular com força em listas, conversas, mensagens e cochichos de dirigentes, empresários e até jogadores. A possível criação de uma Vasco SAF Crefisa, expressão que começou como piada de bastidor e hoje já é dita com certa naturalidade, seria parte de um redesenho audacioso, capaz de reposicionar o clube no cenário nacional. A presença de Leila nessa equação adiciona peso, influência e polêmica. Ingredientes perfeitos para inflamar ainda mais o rumor. Enquanto ninguém confirma e ninguém desmente, o assunto cresce. Alguns tratam como inevitável, outros como improvável. Mas todos, sem exceção, estão comentando. Porque no futebol, quando o burburinho é grande demais, ele costuma vir de algum lugar. E esse, ao que tudo indica, ainda está longe de se dissipar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.